Bom dia! Quarta-feira, 12 de abril, edição 423, vai falar do Simplifica Já. Ele pode substituir as complexas PECs que estão no Congresso sobre reforma tributária do consumo, aquelas PECs a 110, a 45, que criam o IBS, um longo período de transição. Nós vamos conviver com um imposto novo e imposto velho ao mesmo tempo. Vamos ter que recriar toda uma estrutura tributária acerca de um novo imposto. Depois a gente tem imposto aí há 50 anos, mais de 50 anos, né? Quase 60 anos, vigente como ICMS, o ISS. Bom, entendo que sim, né? Ontem participamos de uma live da FIPECAF com o professor Alberto Macedo, com a Mauri, professor Guilherme Mendes, professor Silvio Nacal, e conversamos bastante sobre o assunto. O link está aqui também no vídeo, se você quiser assistir e entender um pouquinho do Simplifica Já. E o link do Simplifica Já também está aqui embaixo na descrição para você entender. Bom, foi protocolado, é importante você saber isso, pouca gente sabe dessa informação. Foi protocolada no final do ano passado a PEC número 46. Quase 40 senadores assinaram e protocolaram essa proposta de emenda constitucional, colocando a proposta do Simplifica Já como mais uma alternativa à reforma tributária. De forma resumida, para você entender, essa proposta mantém o ICMS e o ISS. Pô, mas não é, a ideia vai simplificar, assim não vai simplificar. Calma. Entendam a proposta, leiam a emenda, a proposta de emenda, vejam as apresentações. Qual é o caminho? Eu venho falando disso há algum tempo, né? Que o caminho é esse. O sistema eletrônico seria nacional, tudo tem que estar informatizado, integrado hoje eletronicamente, tá? Uma legislação única nacional, cadastro único, nota fiscal eletrônica, guia de pagamento, obrigação acessória, tudo unificado nacionalmente. Você passa a ter uma única legislação, não passa a ter mais obrigações acessórias específicas em cada unidade federativa, nada disso. A legislação unificada, pagamento unificado. Compartilhamento da arrecadação, tá? Entre o município e o estado que efetuarem a venda e o município e o estado que efetuarem a compra. O comitê gestor, no caso do ICMS, vai regular o assunto. A transição da tributação total para o destino ou não vai ser gerida por meio de resolução do Senado Federal, no caso do ICMS. Tá? O ISS não, o ISS vai ser compartilhado entre o município de origem, aquele no qual o serviço está sendo prestado, e o município de destino para o qual o prestador está, para o qual o tomador está utilizando o serviço. Tá? Em relação às alíquotas, não vai dar para colocar uma alíquota única de ICMS, isso é utopia. O ICMS teria um número determinado de alíquotas. Essas alíquotas e os setores seriam definidos e regulamentados pelo Senado Federal. O ISS teria alíquota única por município. O município cobraria uma única alíquota. Logicamente que ele poderia cobrar entre 2% e 5%. E o tão importante quanto, talvez relevante no processo, a cobrança tanto do ICMS quanto do ISS passaria a ser feita por fora. A necessidade de ajustes, de mexidas na Constituição, é uma necessidade menor. Você tem principalmente uma regulamentação integrada, que vai facilitar, simplificar muito o processo. Não tem aquele negócio de ficar criando fundo federal, fundo de compensação para cá, fundo para lá, fazer imposto com alíquota inicial de 1%, 2%, manter os outros impostos para poder, aos poucos, ir migrando. Isso tem tudo para dar um conjunto grande de problemas. E outra coisa, não há ainda explicação detalhada em relação a como a PEC 110 e a 45 elas vão funcionar na prática. Em relação ao PIS e a COFINS, não há necessidade de mexer praticamente na Constituição. É aproveitar o texto do projeto de lei 3887 de 2020, tem que fazer uns aprimoramentos, algumas ideias já foram dadas, eu já falei bastante sobre isso até aqui no 3 minutos, tá? Aprimorando, criando a contribuição sobre bens e serviços, substituindo totalmente PIS, PASEP e COFINS e simplificando a cobrança das contribuições federais. Tá? E, por fim, o Simplifica Já também fala de encargos sociais. Confesso que eu não aprofundei o estudo ainda sobre isso. Eles falam em redução de alíquotas para as empresas que mais empregam e possuem folha salarial mais elevada, é uma proposta polêmica, mas a gente precisa entender
e avaliar a aplicabilidade ou não integrada com a reforma da tributação sobre o consumo. Mas eu não tenho dúvida que a tributação sobre o consumo tem que seguir esse prisma, esse caminho. ICMS e ISS simplificados, a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, substituindo o PIS e a COFINS, e o IPI sendo totalmente simplificado, modelado, virando um imposto realmente seletivo. Pode até mudar o nome, imposto seletivo, cobrado uma única vez sobre itens específicos. Essa até parece ser uma proposta unificada entre todos os aspectos. Aí a gente percebe o mesmo encaminhamento em relação à solução para o IPI. Leiam a proposta, a PEC, vejam os vídeos que tem aqui do Simplifica Já, o link está aqui embaixo, assistam aos vídeos, entender um pouco da lógica, da coerência, com quadrinho, com ilustrações ali. Vale a pena você entender para acompanhar melhor o processo de reforma tributária e vamos ver o que acontece, o que o nosso Congresso Nacional decide. Tá bom, gente? É isso. Um abraço, alegria, uma ótima quarta-feira para você.